Olá, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma tier list de Perk Decks do Payday 2. Essa tier list aqui é baseada na minha opinião, então tudo que eu vou dizer aqui são as minhas experiências, tudo que eu sei sobre cada Perk Deck. E eu separei elas aqui em categorias de muito forte para aquelas Perk Decks que elas se destacam por serem fortes demais. E lembrando que eu também estou levando em consideração a dificuldade de Death Sentence, tá? Eu não estou levando em consideração dificuldades abaixo dela, como por exemplo Death Wish, Mayhem, Overkill, Very Hard, Hard e Normal. Eu não estou levando em consideração nenhuma dessas dificuldades, apenas a Death Sentence, certo? E eu separei aquelas como muito forte, aquelas que se destacam bastante. As fortes que se destacam, porém elas não são o ponto mais forte da partida. O equilibrado, elas, por exemplo, dá para jogar com elas numa boa. O fraco, que você pode até jogar com elas, mas você vai ter bastante dificuldade. Muito fraco, dá para você fazer alguma coisa ali, mas você vai sempre ser dependente de alguém muito forte na equipe para poder vencer ou completar objetivos. E lixo precisa de rework, é que basicamente essa Perk Deck não foi feita para ser jogada no Death Sentence, certo? Então para começar aqui com a Anarchist. A Anarchist eu vou colocar ela no forte, porque ela é baseada em regeneração de armadura e converter toda a sua vida em armadura. Eu considero ela forte porque ela se destaca bastante pelo pessoal que usa muito Berserk, né? Porque quando quebra-se o colete, você ganha uma imunidade de 2 segundos. Você fica com God Mode em 2 segundos. E isso se destaca bastante nos Berserkers porque você pode ficar com pouca vida e ficar totalmente dependente da armadura, certo? Então pra mim ela aqui, ela entra no top de forte. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique longo, certo? A próxima vai ser a Armory. A Armory eu também coloco no forte, simplesmente pelo fato de que ela é parecida com a Nortis, só que a Nortis é uma versão melhorada, uma versão mais forte da Armory. E basicamente a Armory ela também é baseada em armadura e regeneração de armadura. Só que a diferença da Anarchis é que você é totalmente dependente de um colete alto, né? Por exemplo, um ICTV, um com a skill Iron Man Acid, né? E ela não tem regeneração por kill, né? Então é por isso que eu considero a Anarchis mais forte que a Armory, por exemplo. A próxima é a Biker. A Biker eu coloco ela em muito fraco, simplesmente porque a Biker ela é totalmente dependente de um time muito agressivo, né? Porque você regenera a vida e a armadura a partir do momento que seus aliados matam, né? Então você precisa muito de um time muito agressivo. E se você for o único agressivo do time e o resto do time for muito passivo, não vai dar certo. Você ficar caindo muito, você não vai conseguir completar objetivos. Fora que você vai ter que ser obrigado a carregar o time. E com a Biker, ela não é uma perk deck de carregar e sim ser carregada. Então eu considero a Biker, né, uma perk deck muito fraca. A próxima aqui que temos é a Burglar. A Burglar eu coloco ela no fraco, porque diferente da Bike, ela pelo menos ela tem um pouquinho de dodge e ela tem uma skill de ser ignorado pelos policiais. Dá pra fazer alguma coisa com ela, por exemplo, heists que são muito fechadinhas, como por exemplo Rockstone Revenge, Cosmetic Room, mapas que são bem fechadinhos, que não são muito abertos. A Burglar se destaca bastante, já que você vai ser bastante ignorado e tem um pouquinho de dodge ali para você ter a chance de esquiva, né, contra os policiais. Porém, ela é fraca porque o ponto agressivo dela é bem mediano e o ponto de fazer objetivos também é mediano, fazendo com que ela seja uma perk deck muito fraca. Fora que também para o stealth ela é bem ruinzinha, sabe? Eu acho que ela até merecia um rework por causa disso, certo? Próxima da lista, Crew Chief, uma das minhas Pokédex favoritas de suporte. Eu coloco ela em forte, simplesmente pelo fato de que o bônus que ela dá tanto para você e para os seus aliados é muito alto, né?
Você concede, se eu não me engano, 16% de absorção de dano, fora o aumento de vida e o aumento de colete para os seus aliados. E para cada refém, no máximo de 4 reféns, você recebe 8, se eu não me engano, 8 ou 6% de absorção de dano, que culmina em 24% de absorção de dano, o que é muita coisa, né? Você basicamente vai tancar um ou dois tiros a mais se você tiver com um amigo Creative na sessão. Fora que Creative é uma perk deck muito passiva, então você só precisa existir na partida, não precisa fazer outra coisa além disso, sabe? Certo, então a próxima é Crook. Crook eu coloco ela em fraco, simplesmente porque ela é baseada em dodge e colete. Só que ela faz as duas coisas de forma muito medíocre, certo? A ideia do Crook é você ter um pouco de dodge e um pouco de colete, só que para a ideia do jogo ela não funciona muito bem, sabe? Com o colete você até consegue tancar um pouquinho ali, um ou dois tiros, mas é totalmente irrelevante. Você não fica mais agressivo e também não conclui muitos objetivos com tranquilidade com ela, né? Fora que também a Crook, na minha opinião, ela é a única perk deck que você mais gasta pontos só pra fazer ela funcionável, sabe? Por exemplo, você tem que colocar o Mini Pocket no Ace, tem que colocar o Artful Dodge no Ace, tem que colocar o Iron Man no básico, então você gasta muita, mas muita skill só pra colocar, só para fazer ela ser funcional. Então eu coloco ela no fraco. A próxima aqui é Ex-Presidente e é a minha perk deck favorita de Dodge. E por muito tempo também foi minha favorita lá na época de 2016, 2017, né? E eu coloco ela no equilibrado. Ela é uma perk deck excelente. Ela não é tão forte para se destacar, mas também não é tão fraca para ser considerada inútil. É uma perk deck em geral muito divertida, né? Eu diria que todas as perk decks que estão ali por volta do equilibrado, elas são divertidas de jogar. E eu coloco esse presente porque você tem um pouquinho de dodge e também tem um pouquinho de como é que eu vou dizer? É como se fosse uma poupança de vida, sabe? Você vai matando, você e seus aliados vão matando e vai enchendo uma barrinha extra ali de vida. E que ao quebrar o seu colete você substitui toda a vida perdida. Então, na minha opinião, a ex-presidente é uma excelente perk deck para tanto para iniciante quanto para avançado. Fora que ela também é muito divertida. E eu deixar ela equilibrado pelo simples fato de que ela não é tão agressiva, também não é tão fraca. Ela é totalmente usável, sabe? Totalmente equipável na Death Sentence, mas ela não faz tanta coisa assim não, certo? A próxima da lista é Gambler. Eu coloco a Gambler no fraco. Simplesmente porque no Gambler eu acredito que é mais questão de um time muito agressivo. Você fica dependendo de um time muito agressivo. E de que quando você pega as munições do chão para poder regenerar a vida sua e dos seus aliados, eu acredito que é muito baixo. Eu acho que eles deveriam fazer um rework, né? Porque o nome da perk deck é Gambler. Eu acho que deveria ser algo mais, sabe, tem bônus bons e ruins, sabe? Eu pretendo fazer um vídeo futuramente de reworks de perk decks e a Gambler vai estar lá, então nesse vídeo eu vou explicar muito melhor. E aqui eu coloco a Gambler como fraco simplesmente porque você depende muito de um time agressivo e de um time que faça os objetivos, certo? A próxima aqui é a Grinder. E a Grinder eu coloco ela também no fraco, simplesmente porque a absorção de dano dela é muito baixa. Você depende muito de ser agressivo. Se você não for agressivo, não machucar o inimigo, você não vai regenerar sua vida. Fora que você só aguenta ali no máximo 2 ou 3 tiros, então, né? Eu acho que torna a Grinder muito, muito inviável para se jogar tanto no agressivo, tanto para ajudar seus aliados. Porém, é uma perk deck que era muito forte lá em 2015, 2016, né? Era muito usada nas partidas de Deathwish, antes de ser lançado o Death Sentence, né? No caso, na época era o Andal. Mas ela tá aí, eu coloco ela como fraca. A próxima da lista é a Hacker. E para abrir a nossa tier de muito forte, eu coloco aqui a Hacker em muito forte. Ela é simplesmente a perk deck
mais fácil de jogar e mais fácil de refinar. Ela é muito forte. Os dois Pocket SM oblitera todos os policiais. Ela já foi muito mais forte, né? E na época em que os Pocket SM dela era muito maior, o raio de ação dela era maior. E ela ainda tem 45% de 45 pontos, desculpa, 45 pontos de dodge, o que faz com que ela possa aguentar mais um único tiro. E isso é absurdo. A hack é muito forte. Eu diria aí que ela é até top 2 de perk decks do jogo, de mais forte. Certo? Então para abrir a lista eu coloco ela como muito forte. Hitman, outra aí para abrir a lista do lixo precisa de um rework. Eu coloco a Hitman, simplesmente porque a Hitman ela é focada em regeneração de armadura, e até nisso ela é ruim, sabe? E ela é focada explicitamente só em Akimbos, só que até nisso ela também é ruim. Então eu não sei o que deu na cabeça do cara que teve a ideia de fazer a Hitman desse jeito, sabe? É algo totalmente cru e idiota. Eu acho que o cara que fez a Hitman tava fumado das ideias, sabe? Essa perk deck parece até que é um meme ambulante, né? Eu não tô esculachando aqui a perk deck em si, e eu acredito que ela sim mereça um rework. E eu vou abordar ela no próximo vídeo que eu iria fazer sobre reworks de algumas perk decks, né? Mas é isso, para abrir a nossa lista de lixo precisa de um rework, tá aí, o Hitman. Infiltrator eu coloco ela em muito fraco, simplesmente porque na teoria ali parece muito boa, sabe? Você em média distância vai ganhar absorção de dano e vai ganhar também dano em facadas, mas na gameplay não funciona legal, é só na teoria mesmo. A absorção de dano é muito baixa porque ela entrega, então né, a Infiltrator ficou muito meme também, junto com a Biker e a Grinder, sabe? Eu coloco aqui ela como se fosse uma Sociopath, só que pior, sabe? Então, Infiltrator, tier list de muito fraco. Kingpin, simplesmente a perk deck mais fácil de jogar e a mais difícil de refinar. E consequentemente, quando você pega o refinamento dela 100%, cara, ela se torna a número 1, a perk deck mais forte do jogo. Sério mesmo, cara. Eu que sou um jogador medíocre de Kingpin, eu, cara, é coisa absurda. Eu já vi jogadores de Kingpin muito melhores do que eu, e os caras não caem de jeito nenhum. Os caras fazem os objetivos, mata pra caramba. Eles simplesmente solam. É literalmente o rei do crime, cara. Simplesmente a perk deck que quebrou o jogo, sabe? Em 2016, 2017 você fazia todas as Death Sentences só com ela. Você só via ela, sabe, na CrimeNet. Então, é simplesmente a top 1. Como eu falei, ela é diferente da Hack. Ela é fácil de jogar, assim como a Hack, só que ela é difícil de refinar. Mas quando você pega o refino total, cara, você não cai mais. Você mata tudo, você faz os objetivos. Ela tem um baixo custo para as skills, então é simplesmente absurdo, muito forte aqui, enfim. Próxima perk deck é a Lich, e eu coloco ela em forte. Cara, se fosse a Kingpin antes de ser nerfada, eu colocaria ela em muito forte. Mas como ela recebeu um nerf, eu coloco ela em forte. Simplesmente porque o nerf dela foi pra matar de vez a perk deck. Claro, ela não morreu ao ponto de chegar no equilibrado ou no fraco, mas ela ainda é muito forte. Simplesmente porque antes você matava, né, um policial e recebia imunidade por cada policial que você matava, né? Recebia a imunidade de 1 segundo. Só que agora eles colocaram para 2 policiais. E fora que a cada 200 de vida perdida você perde 2 estoques de lit, né? Porque quando você ativa o lit você ganha... Eu esqueci o nome daquilo, mas são 10 pedrinhas ali. E cada pedrinha dela ali é um tiro que você toma. Mas a cada 200 de dano que você recebe, você perde 2 pedrinhas, né? E como no Death Sentence os policiais dão 225 de dano, você perde 2 pedrinhas só com um tiro do policial. Então ali você só precisa de 5 tiros do policial para te derrubar durante o lead.
E antigamente você precisava matar um policial para ganhar uma imunidade. E agora é dois. Então, né, a conta ficou meio desbalanceada pro lado do Lich, né? Depois desse nerf. E ela caiu muito, ela caiu do muito forte para o forte. Mas ela ainda é assim uma perk deck que dá pra jogar, que é bem forte. Mesmo com esse nerf absurdo, né? Ela é uma perk deck extremamente ofensiva, sabe? Ela é muito agressiva. Você jogar passivo com ela não vai dar certo. Você tem que jogar pra matar. Tem que esquecer os objetivos, tem que deixar os objetivos pros seus aliados. Você só tem que entrar na partida só pra matar, porque senão você vai ficar caindo que nem um retardado. Certo? Próxima, Maniac. Outra perk deck lixo que precisa de um rework. Claro, se você levar em consideração Maniac com Sentry Guns na Death Wish pra baixo, cara, ela é rei. Sério mesmo. Maniac com Sentry Guns na dificuldade de Death Wish pra baixo, ela domina tudo, sabe? Até os rodaut, a partir ali da Wave 7 e 8 e 9, ela já começa a dar uma peidada, mas ainda assim ele é muito forte. Porém, na Death Sentence ela é um lixo total. A absorção de dano dela não funciona. É totalmente inviável, sabe? Para você jogar, para ela se tornar, por exemplo, fraco ou equilibrado, né? Teria que todo mundo da partida estar jogando de Maniac e jogando full agressivamente. Ou então 3 Maniac e um Crew Chief. Aí sim, né, a perk deck Maniac ela vai se tornar equilibrado ou até vai se tornar fraco ou até mesmo equilibrado, sabe? Só que você jogando única e exclusivamente com ela, não vai ter jeito, cara. Ela é lixo total, certo? Muscle. Muscle, ela é uma das minhas perk deck favoritas de colete. E eu coloco ela em equilibrado simplesmente porque ela não é tão forte para se destacar, mas também não é tão fraca para ser carregada, né? Dá pra você jogar de Muscle até mesmo solo, só com os bots ou sozinho. E é muito divertido jogar de Muscle. Claro, tem muita gente quando vai buildar ela acha que tem que explodir de colete igual a Armory, mas não é bem assim que funciona. Ela é focada em única e exclusivamente em vida, então você tem que focar em uma build de regen de vida, como Jokers e tudo mais. E Muscle, como eu disse pra vocês, as perk deck que estão equilibradas são as mais divertidas de jogar. Eu não sei porque, eu me divirto muito com essas perk deck. E eu coloco elas aqui em equilibrado, que ela não é tão forte para carregar um time, mas também não é tão fraca para ser carregada, sabe? Não é tão agressiva, mas também não é tão boa para fazer objetivos, certo? Rogue também eu coloco em equilibrado, certo? Rogue é a perk deck que é muito mais apostadora do que a Gambler, digamos assim, né? Você meio que joga os dados e ver se vai esquivar ou não, porque o único objetivo dela é ter puramente dodge, sabe, esquiva, e com as skills certas e os templates certos nos bots você consegue ali no total de 75 de pontos de dodge, e mesmo assim parece que você não sente tanto assim, sabe, parece que é algo que vem por volta de 50%. É meio que você vai esquivar ou não, é sim ou não, é 50% para cada, vai esquivar ou não. Então, aqui é uma porcaria deck totalmente apostadora, mais apostadora até mesmo que a Gambler. É uma porcaria deck que você fica mais envolto da sorte, sabe? A próxima da lista é a Sicário. E a Sicário eu também coloco em equilibrado. Ela, em tese, ela é muito divertida de jogar, certo? Só que a Sicário ela tem um problema sério em, em agressividade. Ela tem um pouco de dodge, tem um regime de armadura, tudo mais. Só que quando você coloca a armadura, você perde dodge, então fica um negócio meio até que meme, sabe? Tipo, você tem uma habilidade que é para regenerar sua armadura. Só que quando você coloca a armadura, você perde dodge e consequentemente você perde ainda mais pontos de esquiva. Sabe, é um negócio que não funciona na prática, principalmente no Death Sentence. Ficou algo meio que meme. E a smoke dela, além de ter um range muito baixo, né? É um range de 6 metros, se eu não me engano. E a duração dela é de 60 segundos, o que eu acho isso meme demais, sabe? Eu coloco ela aqui em equilibrado simplesmente porque a smoke dela é forte, sabe?
Mas por ela ter um range muito baixo e um cooldown muito alto, ela não consegue ir pra forte, sabe? Eu prefiro deixar ela aqui no equilibrado porque ela não é tão agressiva, mas também não é tão passiva. Eu penso até em dizer que esse cara ela é mais uma perk deck de suporte do que uma perk deck agressiva ou então para fazer objetivos, sabe? Enfim, Sociopath. Sociopath eu coloco ela em fraca. Simplesmente porque ela é uma perk deck muito. Como eu vou dizer. Ela é uma perk deck que depende muito do mapa, sabe? Se for muito aberto, você vai peidar muito, cara. É. Porque. Porque. Perdão que eu tô dando uma gaguejada aqui. É que eu tô vendo as mensagens aqui. Eu tô me distraindo. A Sociopath ela é muito dependente de um mapa curto e pequeno, porque você vai ficar tomando tiro de todos os lados e na real essa perk deck aqui ela é focada mais em dar dano com armas brancas, sabe? Pra você regenerar sua vida e também causar um efeito de scary nos policiais. Só que como eu disse, ela depende muito de mapa, sabe? Então, por exemplo, o Brooklyn Bank você vai jogar bem a parte de dentro do banco, mas a parte de fora você vai peidar muito, você vai cair demais. Então, né? Se você prefere, eu coloco ela em fraco, sabe? A próxima da lista eu vou colocar. Opa, perdão, eu me distraí aqui com o celular. O próximo é o Stoic, eu vou colocar ela em muito forte, simplesmente porque, né, foi uma das primeiras perk decks fortes do jogo, né, seguida da Kingpin para se fazer Death Sentence Wandal. No início dela era muito forte, cara. Se eu não me engano, ela tinha 30 segundos de regen do cantil, só que a absorção de dano dela era muito alta, então cada tiro que você tomava era o dobro de resistência que você ganhava. Era absurdo, cara, o Stoic no início dele. Aí eles deram a nerfada, mas essa nerfada não foi suficiente para descer ela da lista. E ela continua hoje sendo é, muito forte, sabe? Ela, fora que também ela é uma perk deck muito barata, ela consome pouco das suas árvores de skills, fazendo com que você jogue de forma mais mais diferenciada, sabe? Você pode levar Jack of Trades para trazer First Aid Kit, Doctor Bag ou então Ammo Bag, tudo mais. Próxima da lista, Tag Team. E Tag Team eu vou colocar ela em muito fraco, porque em teoria ela era para ser uma perk deck muito agressiva, mas no Death Sentence você precisa ser 5 vezes mais agressivo do que as outras perk decks que já são agressivas para ela poder funcionar. Fora que você precisa estar perto de um amigo, então, né, o jogo, como o Payday se tornou um jogo de beating up de policiais, é impossível você ficar parado no canto com o seu aliado ali. Você precisa estar se movimentando, fazendo os objetivos e tudo mais. Então, né, a Tag Team ela perdeu totalmente esse. Ela fica totalmente dependente de um time que agressivo e que fique perto um do outro, sabe? Então, não é legal. Ela funciona só em algumas vezes no mapa. E a absorção de dano dela é muito fraquinha também. Fora que o regen de vida também dela é muito baixo pro tanto de dano que você toma. Então, né, a Tag Team eu coloco ela muito fraco. E a Yakuza eu coloco ela em lixo. Simplesmente ela ficou inviável de jogar no Death Sentence Wandal. Ela é literalmente a perk deck mais fraca do jogo. Não dá pra jogar com ela no Death Sentence Wandal. Ela hoje em dia mais usada pelo pessoal de speedrun que faz stealth e tudo mais. Ela é uma excelente perk deck pra isso, mas para Death Sentence ela é totalmente inviável. E pra fechar com a última perk deck lançada pelo jogo, né? A Copycat, né? A Imitador, eu coloco ela em muito forte. Se fosse do início, eu colocaria ela em muito forte. Desculpa, eu colocaria ela em forte. Só que hoje em dia eu fui testando outras variações de Copycat e eu vi que ela é muito forte. É muito mais forte até mesmo do que a Elite. E a Narcissus, que meio que são as top tiers do forte, né? Eu coloco ela aqui em muito forte simplesmente porque as variações que ela
tem de copiar as Pokédex, tanto as fortes e tantas outras que são fracas e medianas, é absurdo, sabe? Você tem uma alta variedade de builds que você pode fazer, estilos de jogo e tudo mais. E essa aqui foi a minha tier list. Eu acho que o que eu mudaria aqui seria, eu acho que aqui na fraca, eu acho que na fraca aqui eu cometi um equívoco. Eu coloquei a Gambler, eu coloquei a Gambler no lugar errado. Eu acho que a Gambler eu colocaria aqui muito fraco, simplesmente porque é, é, essas Pokédex aqui em cima, elas têm mais sustentação de trocação com os policiais do que a Gambler, então eu me equivoquei aqui na Gambler, desculpa. E se eu fosse arrumar da esquerda para direita, né, que seria os que estão à esquerda são os mais fortes, os que estão à direita os mais fracos, eu deixaria aqui do jeito que tá, no muito forte. Aqui no forte, eu acho que eu colocaria a Lich na frente do Crutif, né, porque a Lich ele é muito mais agressivo que a Crutif. No equilibrado, eu acho que eu só mudaria. Cara, eu não sei se o Rogue é mais forte do que a Muscle. Eu acho que sim, eu acho que a Rogue em alguns mapas ela se destaca melhor do que a Muscle, então eu colocaria a Muscle na frente, a Rogue na frente da Muscle. Aqui no fraco, eu acho que no fraco eu colocaria a Grind em primeiro, né? Que mesmo que ela tenha uma absorção de dano muito baixa, ela ainda se sustenta melhor em mapas muito fechados, né? Sociopath ela é totalmente dependente de mapa fechado. A Burgla, embora ela tenha mais dodge do que a Crook, ela se sustenta melhor e ela gasta muito menos skills, então eu deixo a Burgla na frente da Crook, certo? Não muito fraco, eu acho que aqui tá bom. O Bike, se você tiver um time muito agressivo, então ele fica em primeiro lugar dos muito fracos. Porém, se o time for muito passivo, eu colocaria ela atrás do Tag Team, certo? E o Tag Team ela ficaria no top tier aqui. Só que como não é o caso, eu tô pegando aqui os melhores. Eu tô levando em consideração um time muito agressivo, muito forte. Então, no caso que eu colocaria a Bike na frente da Tag Team. E aqui no último eu concordo com tudo, que eu acho que tá certinho. A Ritmo é muito mais forte do que essas aqui. Porque, embora a Ritmo ela seja um meme ambulante, o regen de armadura dela de 1.5 segundos ainda é muito melhor do que a Manica, que era totalmente focada em absorção de dano. Bem, essa foi a minha tier list. Se você discorda ou concorda, coloca aí nos comentários o que você mudaria e tudo mais. Lembrando que isso aqui é só minha opinião, eu não estou aqui ditando a verdade absoluta. É apenas a minha experiência com o jogo, com as Pokédex, com que eu joguei com o tempo, tá? Se você gostou do vídeo, curte, comenta aí. E se você tiver alguma discordância, coloca aí nos comentários. Valeu, pessoal.